Mas a partir de agora você vai acompanhar a história emocionante de um pai que não perdeu a esperança. Ele saiu em busca de um remédio para o filho que havia sido diagnosticado com uma doença incurável. Começa agora o Repórter em Ação com Raul Dias Filho. Vitor tem 21 anos e a idade mental de uma criança de 2 anos. Ele só consegue caminhar assim, amparado pelo pai. Já está melhorando, né? Já está esquentando, né? A dificuldade para caminhar é enorme, mas hoje cada passo representa um avanço extraordinário para quem já esteve paralisado numa cama. As fotos que a irmã mais nova de Vitor olha mostram um menino saudável e alegre. Vitor foi assim até a idade de 4 anos e meio. Aos poucos, ele começou a demonstrar que algo não ia bem. As quedas se tornaram frequentes, os músculos se enrijeceram e a coordenação motora não era a mesma. Vitor já tinha dificuldades até para falar, mas ainda conseguiu pedir socorro aos pais. Entre os 5 e 7 anos, assim, ele chegava da escola e falava: mãe, eu sou diferente, você cuida de mim? Eu sou seu filho, você vai cuidar de mim? Ele dizia. Parecia que ele sabia o estado que ele ia ficar, mas a gente não imaginava, né, que ia chegar nesse ponto. Quando Vitor ficou doente, o seu Adolfo fez o que qualquer pai faria. Levou o filho a vários hospitais, consultou inúmeros médicos, mas ninguém conseguia descobrir qual era a doença. Seu Adolfo, então, procurou um especialista na Argentina e foi lá que ele recebeu este diagnóstico. Vitor era portador de gangliosidose, uma doença rara, incurável e fatal. A gangliosidose é uma doença genética causada pela falta de uma enzima fundamental para o funcionamento dos neurônios. Lentamente, as células do cérebro entram em colapso e o corpo sente os efeitos. Os sintomas principais são relacionados ao funcionamento do sistema nervoso. Então, pode existir uma piora, uma deterioração do desenvolvimento. Então, uma criança que andava, que falava, começa lentamente a ter perdas. E isso vai se agravando ao longo do tempo. Descoberta a doença, era hora de procurar os remédios, mas não existiam remédios. Os médicos disseram que Vitor tinha poucos meses de vida. E eu perguntei, e tempo? Ele falou: não sou Deus para te dar tempo, mas vou te dar um chute, 6, 8 meses. Aí estava dirigindo de volta para ir no acostamento e tomei a decisão: daqui para frente, minha vida vai se dedicar para tentar salvar a vida dele, né? Para se dedicar ao filho, seu Adolfo saiu do emprego, vendeu o carro, juntou todo o dinheiro que tinha e começou uma busca desesperada por um remédio que não existia. Durante um ano inteiro, seu Adolfo fez este percurso, da casa dele até a Biblioteca de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Foi aqui que o engenheiro mecânico começou a descobrir aquilo que nenhum laboratório do mundo tinha conseguido: a fórmula de um remédio que pudesse salvar o filho dele. O pai, em busca de respostas, se transformou em pesquisador. Seu Adolfo leu todos os livros e revistas sobre doenças degenerativas. A funcionária da biblioteca lembra da dedicação de seu Adolfo. O carinho, o amor, né? Essa busca de poder realmente salvar a vida de um filho. Então isso foi que me marcou bastante. Seu Adolfo mergulhou no mundo da ciência, da medicina, da neurologia. Mas a procura pela fórmula durou muito mais tempo do que ele imaginava e a resposta veio por acaso. Entrei em desespero, chorando no meio das prateleiras, peguei no pé de Deus, né? E uma voz falou dentro de mim: ó, pega esse livro. E eu peguei aquele livro, sentei na mesa e fui folheando o livro. Estava ali a descrição da doença de Tay-Sachs. Como o processo é o mesmo, eu pude entender o processo da doença. E aí eu fui estudar enzimologia. Através do estudo, o pai de Vitor chegou ao remédio.
pequenos comprimidos preparados em farmácias homeopáticas. A fórmula é simples. O princípio ativo são as enzimas que o organismo de Vitor tinha deixado de produzir. Depois de 6 meses de tratamento com o remédio produzido pelo pai, Vitor começou a dar sinais de melhora. A rigidez muscular foi cedendo, né? A percepção dele das coisas ao redor foi aumentando, né? Ele não tinha expressão facial, ele começou a ter expressão facial, começou a voltar a sorrir, começou a voltar a sentir dor. A doença de Vitor estacionou e surpreende até a ciência. Os relatos médicos indicam que portadores de gangliosidose, do tipo da que Vitor tem, vivem no máximo até os 10 anos de idade. Vitor já viveu mais que o dobro, graças ao pai, que alguns chamam de herói. Eu sempre digo que o herói é o Vitor, porque Vitor sempre lutou todo dia pela vida. Uma história parecida já foi contada no cinema. O filme O Óleo de Lorenzo mostra o drama de um menino de 5 anos com uma doença terminal rara. Desiludidos com os médicos, os pais do pequeno Lorenzo também saem em busca de um remédio. Uma história de determinação e esperança. Vamos, Lorenzo. Na vida real, a busca por um remédio e a dedicação exclusiva ao filho custaram caro à família Guide. Todo o tratamento ficou em torno de R$150 mil. Cheio de dívidas, seu Adolfo deixou de pagar as prestações da casa financiada pelo sistema financeiro da habitação. Por causa da inadimplência, a casa foi tomada pelo banco e levada a leilão. Sem dinheiro e sem outro lugar para morar, seu Adolfo entrou com uma ação contra o banco pedindo a revisão dos valores do financiamento. Ao mesmo tempo em que cuidava do filho, o pai de Vitor começava uma outra batalha, dessa vez na justiça, para manter o único patrimônio da família. O processo se arrastou por quase 9 anos e nesse período a dívida pulou de 24 mil para quase 120 mil reais. Seu Adolfo então foi convocado para uma audiência de conciliação na Justiça Federal. E foi neste ambiente frio, onde são discutidos aspectos financeiros e jurídicos, que a história de seu Adolfo comoveu advogados e juízes. Se vocês me permitirem, eu queria contar por que eu cheguei nessa situação. E contou todo o drama, todo. E aí acho que nós com certeza estávamos com aquela cara assim de, né? Pegou todo mundo de surpresa e ele disse assim, olha, eu não quero, vocês não precisam nem ficar com pena de mim, porque eu posso afirmar que esse menino veio só para melhorar minha vida. Aí ele já pegou todo mundo. Numa segunda audiência, o valor da dívida foi reduzido para R$ 48.500. Ainda assim, um valor alto demais para a família que tinha perdido tudo para salvar o filho. O drama de Vitor e seu Adolfo comoveu também a juíza federal Anne Carina Costa, responsável pelo processo. Foi dela a ideia de usar um fundo pecuniário para ajudar na luta de seu Adolfo. Numa decisão inédita, a Justiça do Paraná determinou que o dinheiro fosse usado para quitar a dívida. A luta que ele teve pelo filho, pela vida, pelo diagnóstico da doença, depois pela busca, né, da cura, o fato dele não ter se conformado com o diagnóstico de que o filho realmente iria, né, morrer em pouco tempo, né, e em nenhum momento ele se colocou também como vítima da situação. Ele demonstrou uma força muito grande. A batalha de seu Adolfo ainda não terminou. Cada dia é uma nova luta para preservar a qualidade de vida do filho. No café da manhã, os passos que Vitor tenta reaprender, a simples presença do filho. Pequenas recompensas que fazem a luta de seu Adolfo valer a pena. Tem dia que eu brigo, tem dia que eu subo pelas paredes e ele sorri, para que eu me acalme. Ou então ele vem, com todo esforço, dificuldade, ele me faz um carinho. Então, que pai que não dá a vida pelo filho.
Esse é um caso emocionante e é apenas uma das grandes reportagens que o repórter Raul Dias Filho, nosso convidado do Repórter em Ação, já fez na sua carreira. Uma carreira brilhante, a gente assiste no Domingo Espetacular, os programas jornalísticos aqui da Record. E aqui nesse quadro a gente reproduz, coloca algumas das principais reportagens. Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos, 3 Quando garotos. você está fazendo uma reportagem desse tipo, com certeza aquele instinto, aquele sentimento de pai, ele aflora em você, né? Muito, muito. Eu não consigo ficar distante. Eu vivencio muito, sabe? E a semana passada eu falei com o seu Adolfo, quer dizer, eu mandei um e-mail e perguntei como estava ele, como estava o Vitinho, né? E ele me disse que ele se lembrava muito de um determinado momento, quando o Vitinho estava na rede, a gente conversando, e eu me emocionei muito, eu chorei mesmo, né? E ele se lembrou, ele ficou muito gravado isso para ele. A boa notícia é que ele continua lutando, o Vitinho tem 24 anos, Poxa, que maravilha. é sensacional, né? Essa matéria você fez faz quanto tempo? Faz 2 anos e meio. 2 anos e meio? Isso. Vamos ver como é que está o Vitor hoje. Pois é, ele mandou uma foto. Uma foto. Mas eu vou mostrar para você essa foto, porque você também é um dos responsáveis pelo Brasil descobrir que existe tamanho amor de um pai por um filho. Todos os pais amam seus filhos, mas esse se superou, né? Esse não teve limite. Ele conseguiu aprender medicina, conseguiu se desfazer da casa, de todos os bens dele, para poder proteger, defender a saúde do seu filho. Daqui a pouco eu vou te mostrar a foto do Vitor hoje. Eu acho que você vai gostar. Vou arrancar um sorriso. Você é um cara assim, durão, um cara... Mas você também sorri. Rapaz, E nós temos várias reportagens suas aqui que a gente separou. Uma delas, por exemplo, é de pessoas que moram em tumbas. Você lembra dessa matéria? Me lembro, foi no exterior. No exterior? Foi nas Filipinas. Nas Filipinas, em Manila, nas Filipinas. Olha lá, ó. É uma das reportagens do Raul Dias Filho aqui no Repórter em Ação, dentro do programa da tarde, que nós vamos mostrar para você de casa. E como será que é para o Raul fazer essas matérias, produzir, ir até esses países, enfrentar dificuldades, principalmente diante de uma emoção incrível, como essa da história do pai aí com o filho que sofre dessa doença, gangliosidose. Eu nunca tinha ouvido falar. E você estava falando da sua emoção, né? A gangliosidose também eu não conhecia. Esse é um dos fascínios, né, do jornalismo. Essa imprevisibilidade. A gente não sabe com quem vai estar amanhã, em que situação, onde vamos estar, mas sempre na expectativa de serem pessoas interessantes. São dramas da vida real que nos ensinam muito, não é? Eu, como pai, eu fiquei comovido, fico ainda, depois de 2 anos e meio, ao rever a reportagem, saudade do Vitinho, do seu Adolfo, um pai que... O amor do pai e da mãe, ele é incondicional. Ele é mecânico, correto? Ele é mecânico, ele abandonou o trabalho. Ele conseguiu se recuperar, porque a gente teve que vender tudo. Ele está lutando ainda. Ele me disse que, por uma circunstância, perdeu um dos carros. Ele lançou agora em dezembro um livro, se chama Mãe, Cuida de Mim, que é o que dizia a reportagem, a frase que ele falou para a mãe. Agora, o que você aprendeu com essa matéria, assim? O que mudou na sua vida depois de você fazer uma matéria tão emocionante, né? Tão real, que é o que acontece em várias famílias? Às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter esse contato, de ver o sofrimento das pessoas, né? O que você aprendeu com isso? Olha, Tiziane, o amor do pai é incondicional. A gente acha que a gente dá tudo para os filhos, né? Verdade. Mas eu acho que é sempre possível dar mais. Presença, principalmente, né? Carinho, principalmente. E até onde a gente pode ir pelo filho, eu acho que não tem limite. Para mim não tem limite, eu acho que para o seu Adolfo é a prova, né, mais verdadeira disso. Como será que está esse rapaz, né? Esse rapaz que a previsão, de acordo com a literatura médica, é de que uma pessoa que sofre dessa doença aí, talvez viva até 12, 13, 14 anos de idade. Ele já está com 24. Faz 2 anos que o Raul Dias Filho fez essa reportagem e eu tenho certeza que você está curioso para ver como está o Vitor hoje. A gente vai descobrir isso, vai ver isso. O senhor é mecânico, vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo para poder achar uma cura para uma doença do filho dele, que é esse rapaz aí, o Vitor, que chama-se gangliosidose. Os médicos não achavam, perspectiva de vida até 14 anos. Bom, esse menino, o Vitor,
devido ao esforço do pai dele, que chegou até o remédio apropriado e se desfez de tudo, sabe, desapego total para poder achar o remédio e curar o filho. Devido a esse esforço, a esse amor incondicional de pai, o rapaz, o Vitor, hoje tem 24 anos de idade. A gente sempre ouve falar, Raul, que não é bom procurar, não é bom essa iniciativa das pessoas se automedicarem, procurarem na internet, como é que as doenças evoluem, enfim, tem que ir no médico, né? Mas esse pai teve que fazer um esforço, hein? Pois é muito interessante, né? O que os médicos não conseguiam descobrir, ele, através do esforço dele, através da dedicação, do empenho, do amor incondicional, ele conseguiu, que é prolongar a vida do filho com qualidade. O Vitor tem qualidade de vida. Ele 24 anos, né? A previsão é de que vivesse 10, 11 anos. E o senhor Adolfo, a última vez que a gente manteve contato, ele disse que lançou um livro em dezembro, chamado Mãe, Cuida de Mim. Foi a que ele conta frase que ele que é a primeira frase que ele disse: Mãe, cuida de mim. Como não se comover diante disso, lógico, né? O Raul ficou super comovido, a Ana chorou, a Ticene também. Não tem como não se comover com uma situação como essa, né? Você faz 2 anos que gravou essa reportagem. 2 anos e meio já. 2 anos e meio. Você está curioso para saber como anda muito, o Vitor? Muito. Eu não tive oportunidade de voltar a Curitiba a trabalho e nem de outra forma nesses 2 anos e meio, mas eu tinha comigo que quando voltasse, com certeza eu ia entrar em contato com o senhor Adolfo para visitá-lo, para ver como estava o Vitor. E vocês falam sempre por e-mail? Eventualmente. Eu procuro acompanhar. Quando eu faço uma reportagem, nem sempre eu mantenho contato com as pessoas. Sim. Eu acho que isso tem que partir das pessoas. A gente, de certa forma, quando faz a reportagem, já está... no limite, a gente já Exatamente. É muita matéria, é muito assunto. Você está curioso para saber, então a gente vai te mostrar agora uma foto do Vitor, uma foto atual do Vitor. Tá aí ele. Olha o Vitor, Vitinho. aí, ó, de moto? Olha, sensacional. Sabe, essa moto, dá pra gente ver aqui que foi uma adaptação. Olha, é a cadeira de roda dele. É uma moto adaptada. E o seu Adolfo, com certeza, adaptou ali para que ele pudesse passear de moto. Isso não existe, essa moto não tinha. Não. Na época não tinha. Ele tinha um carro bem surrado. Era só um carro com mais de 20 anos de uso. E agora, olha só, ele já ganhou até a oportunidade de passear e está com a cara boa, Vitinho, né? Legal, né, Raul? Olha, parabéns pela matéria que você fez, porque você soube explorar de uma maneira super sensível, assim, respeitando o sentimento das pessoas, essa história, que é uma história realmente intrigante, incrível, uma história de amor incondicional de um pai em relação ao filho. Mas a sua vida de repórter é agitada, você vai para cá e vai para lá. Vamos assistir agora uma reportagem do Raul nas Filipinas. Ele conheceu pessoas nas Filipinas que moram em tumbas. Como é que é isso? Vamos ver. A vantagem, quando você está numa cidade-cemitério, é que você não precisa andar muito para encontrar alguma coisa e se refrescar. Basta entrar, por exemplo, numa tumba-mercearia e comprar uma água. Olha. Hello? A dona da estranha mercearia é Josi Estrada. Ela mora com os filhos numa tumba que fica nos fundos e montou o ponto de comércio no lugar onde estão sepultados os pais e os avós dela. Aqui, todos os produtos muito bem distribuídos, né? E aqui, olha, onde fica a televisão e a caixa, em cima de uma tumba. Ela conta que sobrevive no cemitério com o lucro da mercearia. Seu Jun também transformou a tumba num ponto de comércio. Desse lado, ele vende balas, biscoitos. Do lado de cá, na verdade, são as tumbas. Tem uns filhotinhos de cachorro aqui, mas essas tumbas se transformam à noite na cama dele. Aqui, eles colocam essa espuma. Ali, aqui, estão os travesseiros, televisão, o som.
Quer dizer, aqui é a mercearia e também a casa do seu Jun. As ruas do cemitério são movimentadas. As crianças brincam como se estivessem num parque. Aqui no cemitério, cada um se vira como pode para ganhar algum dinheiro. O Joshua, por exemplo, o público dele são as crianças. Ele faz como se fosse uma espécie de geladinho. E olha só quantas crianças que tem aqui no cemitério. A maioria delas nasceu, vive e vai crescer aqui no cemitério. A população aumenta a cada dia. É tanta gente que o cemitério tem até uma associação de moradores. Mercy é a presidente. A Mercy estava explicando que hoje existe uma preocupação por parte do governo para que a população aqui no cemitério, a população de pessoas vivas, evidentemente, não aumente muito, não ultrapasse muito a casa dos 10 mil que já existe hoje. Por isso, cada morador foi cadastrado, tem uma identidade como essa aqui, olha, North Cemetery. E só eles é que podem continuar ocupando essas tumbas aqui do cemitério. Apesar dos 10 mil habitantes, ainda existem muitos mausoléus que não foram ocupados pelos moradores. Isso aqui é um mausoléu, uma tumba. Olha, se tiveram a preocupação de reproduzir um barco nos mínimos detalhes. A âncora pendurada aqui, aqui é a inscrição. A última viagem para navegar no mar do tempo para a eternidade. Vamos caminhar mais? Olha o tamanho. Isso aqui seria a lateral, a entrada do barco por aqui. Vamos subir a escada. Aqui seria a casa das máquinas, bem por aqui. E daqui de cima, olha, dá pra gente ter uma visão de um barco. E por que tudo isso? Porque ali está sepultado um capitão que passou a vida toda no mar. Este outro mausoléu tem a forma de um templo asteca. Uma pirâmide do Egito também foi construída para abrigar um túmulo. Túmulos e mausoléus inusitados. Moradores cadastrados, luz elétrica, água. Na cidade cemitério, mortos e vivos dividem o mesmo espaço e não há conflito algum. Dona Lagrin diz que não se importa em morar numa tumba, conta que nunca viu nem tem medo de fantasmas. Ela diz que o perigo não vem dos mortos, e sim dos vivos. Gente, o pessoal leva a sério, né, nas Filipinas, aquela história de que a morte faz parte da vida, né? Cidade cemitério, Raul? Cidade cemitério. E sabe qual é a população de vivos naquele cemitério? 20 mil pessoas vivem ali. 20 mil pessoas é uma moram cidade, dentro 20 do mil cemitério. pessoas morando ali. Agora vem cá, aquele lugar, aquele mercadinho que você mostrou que era mercadinho, casa, tudo, como é que funciona, por exemplo, para a família toda usar o banheiro? Então, eles fazem puxadinhos, né? Porque eles vivem dentro de mausoléus. No cemitério nesse cemitério das Filipinas, que é o maior de Manila, o maior do país, sim, a tradição lá é de mausoléus, não é como no Brasil, só que tumbas. São sepulturas. Simples sepulturas, túmulos. São mausoléus que, na verdade, são uma espécie de casas mesmo. Então, quando você caminha pelo cemitério, você tem a sensação de estar caminhando numa cidade. Porque são... E dentro desses mausoléus, evidentemente, esses maiores, têm espaço suficiente para as pessoas dormirem. Mas eles têm essa consciência de repente, eu vou dormir em cima de uma tumba que está minha avó, por exemplo?
Tem uma... E sentir a presença, alguma coisa assim ou não? Tem uma moradora que eu conversei lá, ela dorme em cima do túmulo do marido, que havia morrido 6 meses atrás. Nossa! E ele havia morrido justamente no incêndio. O barraco onde eles viviam havia sido incendiado e ele morreu, não teve tempo de sair. E ela se mudou para a tumba onde ele foi sepultado e dorme em cima e diz justamente isso. É a chance que eu tenho de continuar ainda perto dele. Você dormiu em cima de alguma tumba lá? Não teve essa experiência? Não foi preciso. Não foi preciso, felizmente. Olha, esse é um lugar que eu poderia dizer para você que todo mundo tem onde cair morto, né? Com certeza. Porque é impressionante, o cara morar dentro do cemitério, isso realmente é muito exótico. Raul, você também já esteve no Iêmen? No Iêmen. Onde fica o Iêmen? O Iêmen ele fica na costa oriental ali da Arábia. É um dos países mais tradicionais daquela região toda. Talvez tenha sido o lugar mais fascinante e ao mesmo tempo perigoso que eu conheci. Uhum. Então, o Raul também esteve no Iêmen, uma terra cheia de lugares e tradições fascinantes, como ele disse agora, e nós vamos ver algumas curiosidades sobre esse país que ainda é muito pouco conhecido para nós brasileiros. Vamos ver. A viagem pelas montanhas é perigosa. A região é habitada por xiitas, o grupo mais radical entre os islâmicos. O lugar serve também como esconderijo para terroristas. Logo na chegada, percebemos que o clima de tensão toma conta do lugar. Em Marib, o viajante precisa de escolta armada até mesmo para um simples almoço. Saímos do centro, mais 1h30 de viagem até o interior. É nessa região árida que nossa equipe vai se deliciar com os sabores naturais do Iêmen. Na antiguidade, este país era conhecido como terra do leite e do mel. E ao longo dos séculos, essa tradição se manteve. O mel ainda é um dos símbolos aqui do Iêmen. O Mohsen é um apicultor iemenita e ele estava me explicando o segredo da boa qualidade do mel. Está aqui atrás, olha, nessas árvores. Essas à esquerda, mais secas, sumor, se chama sumor. Aquela outra no fundo, maior, elp. São plantas que não existem no Brasil, pelo menos eu não conheço. E são elas que explicam a boa qualidade do mel. É aqui que a abelha retira o néctar para produzir o mel aqui do Iêmen. O apiário fica praticamente no meio do deserto, protegido apenas por paredões de pedras. Os iemenitas usam vasos de cerâmica como colmeias. Ele está dizendo que a gente pode ir de qualquer forma. Vou abaixar aqui a manga para me prevenir, porque eu sei que no Brasil, no Iêmen, em qualquer parte do mundo, a ferroada da abelha dói do mesmo jeito. Vou chegar aqui com cuidado. Vou falar baixo agora, não fazer muito barulho, justamente para não alvoroçar as abelhas. A nossa aproximação chama a atenção das abelhas. Acho que já levou uma ferroada. Tá? Eu não levei nenhuma ferroada ainda, então prefiro continuar assim. Melhor sair daqui. Elas estão vindo para cima da gente. Ele levou uma ferroada. É? Nós viemos para uma outra colmeia aqui, essa mais tranquila. O Mohsen, ele vai tentar tirar um favo do mel aqui. Ainda tem algumas abelhas. Ok? Olha só. Olha só isso aqui. Favo. Que ele acabou de tirar ali da colmeia. Claro que eu vou experimentar, né? Ele é um mel denso, espesso, mas não é um mel enjoativo. Ele é suave.
É difícil acreditar que da aridez do deserto seja possível produzir algo tão doce e de sabor tão delicado. Viajamos agora em direção ao litoral. Vamos até a cidade de Rodeida, que fica às margens do Mar Vermelho. A cidade é famosa pelo porto e também pela exportação de pescado e frutos do mar. Por ano, saem de Rodeida cerca de 530 mil toneladas de peixe. Aqui no Porto de Rodeida é possível conhecer uma face mais colorida e divertida do Iêmen. É um dos lugares mais movimentados e barulhentos da cidade. Aqui funciona o mercado de peixes. Todos os dias, centenas de pessoas vêm para cá esperar os barcos que voltam do mar, carregados de peixes e tubarões. É impossível estar aqui e não visitar o lugar mais agitado da cidade, o Mercado de Tubarões. Aqui, os compradores disputam os peixes em uma espécie de leilão. São tubarões pequenos. Olha só, já vem com dinheiro na mão. Eles estão dando lance, é um leilão. Nesse galpão são vendidos somente tubarões. Olha só, tem alguns bem grandes. Olha o tamanho desse aqui. E os maiores tubarões estão aqui. Olha só o tamanho desse tubarão. E esse é um tubarão martelo. Olha o tamanho desse bicho. Não é que os iemenitas gostem muito da carne de tubarão, mas esse é o peixe mais barato vendido aqui. Como a população é pobre, esse é o peixe que eles conseguem comprar com mais facilidade. O leilão dura até não restar mais nenhum peixe. Um comércio frenético que movimenta por ano 9 milhões de reais. Rapaz, tubarão na peixaria, amigo. Pois é, você viu? E tubarões enormes, né? E o mais impressionante é a maneira como eles compram ou tentam comprar. É na base do tapa, do empurrão. Eu acho que não é tanto pelo dinheiro. Quem tem mais força ali que consegue comprar o peixe. Ô, Raul, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui no programa da tarde e você está de parabéns pelas reportagens que você faz. A gente poderia mostrar mais 10, 20 matérias, mas eu acho que já deu para o público perceber que você é um cara perseverante, um cara sensível e um cara que viaja muito. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você, com a Ana, com a Tiziane. Obrigado. Legal. Obrigado, Raul Dias Filho, aqui no Repórter em Ação, dentro do programa da tarde.